Shalom Donai, seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Este vídeo tem por objetivo estar contribuindo com o entendimento dos irmãos que estão estudando acerca das duas testemunhas e o ministério delas nos últimos tempos. Ontem assisti a live com os irmãos Luiz do canal Reino Eterno, irmão Pedro do canal ID e o irmão Jean do canal As Duas Casas. Eu quero trazer dois textos que eu creio que irá corroborar com o entendimento dos irmãos e dará um pouco mais de luz àqueles que estão estudando sobre o ministério das duas testemunhas. Por que é importante eu saber este assunto, você pode se perguntar. O que eu tenho a ver com este assunto das duas testemunhas? Bom, os irmãos já trouxeram na live toda a explicação sobre as duas casas de Israel. Inclusive vou deixar o link da live na descrição. Para quem não sabe o que são as duas casas de Israel, é importante você compreender isso para avançar para assuntos mais profundos da palavra. O irmão Jean abre a live explicando de maneira resumida sobre as duas casas de Israel, mas eles têm nos seus canais estudos mais profundos sobre o assunto. O entendimento das duas testemunhas está relacionado a judeus e gentios que irão testemunhar nos últimos dias. Por isso é importante termos este conhecimento, pois diz respeito àqueles que testemunharão nos últimos dias. Dando um panorama rápido sobre as duas casas de Israel, antes do pecado de Salomão, havia uma Israel unificada. Todos os textos que relatam Deus se dirigindo a Israel diziam respeito às 12 tribos que decorreram da descendência dos filhos de Jacó. Depois do pecado de Salomão, o juízo e consequência sobre o seu desvio foi que o reino lhe foi rasgado, ficando duas tribos ao sul, Judá e Benjamim, chamada agora Casa de Judá, do qual vem o rei, e 10 tribos compondo o reino do norte, chamada Casa de Israel, a qual teve por cabeça um efraimita, conforme a bênção de Jacó, filho mais novo de José, Efraim. A partir desse momento, o Senhor se refere à casa de Judá e à casa de Israel como duas casas diferentes, porém provenientes de um mesmo povo. Sabemos pela Escritura que a casa de Israel se prostitui então com nações pagãs e aborrece muito o Senhor com seus pecados, e portanto o Senhor dá carta de divórcio a Israel, que se mistura com as nações, se tornando povos gentios, dentre os quais no tempo da primeira vinda de Cristo estão os samaritanos. Mas o Senhor prometeu no futuro unificar as duas casas novamente, judeus e gentios, cumprindo a promessa a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Tudo bem, foi um resumão, mas os detalhes mais profundos de toda essa história estão nos estudos do irmão Luiz no canal Reino Eterno, do irmão Pedro no canal ID e do irmão Jean no canal As Duas Casas. Prosseguindo sobre o ministério das duas testemunhas, eu separei portanto dois textos para estar colaborando com o entendimento dos irmãos. O primeiro texto diz respeito à transfiguração de Cristo, testificada em Mateus 17. No Monte da Transfiguração temos ali um acontecimento importantíssimo. Você já parou para se perguntar qual a importância do evento da transfiguração de Jesus? Você verá que foi de suma importância o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Vamos ao texto? Diz assim a Escritura em Mateus 17, versos 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Nós vemos que Cristo separa 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Este número de discípulos não foi por acaso, nós vamos saber já já por que 3. A transfiguração de Cristo é um testemunho tanto para os 3, bem como para nós que viríamos futuramente a ter conhecimento desse fato, como foi o plano do Senhor que as Escrituras chegassem até nós. Nós vemos, portanto, que Pedro, que não estava sonolento, nem com nenhuma espécie de torpor mental, viu claramente tanto ele quanto Tiago e João, a Moisés e Elias, juntamente com Cristo transfigurado em glória.
E então Pedro, movido certamente pelo Espírito, porque não proferiu palavras aleatórias, mas palavras que culminariam em uma resposta do próprio Pai, que selaria o testemunho. E disse Pedro: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Em algumas traduções está tendas, mas o sentido é o mesmo e continua: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Veja que Pedro não dizia isso por si mesmo, mas movido pelo Espírito do Senhor, pois não havia menção de quem eles eram, e mesmo assim Pedro os reconhece sabendo que eram Moisés e Elias. E esta manifestação de Pedro acerca dos que ali estavam foi importante principalmente para o que haveria de acontecer em seguida. Mas antes de ler o texto, quero abrir um parêntese aqui para dizer que é importante a gente ter uma compreensão desse fato, porque alguns se aproveitam dessa passagem para fazer ligação com o Espiritismo. É primordial, portanto, a gente entender que o homem é constituído de uma porção da terra, barro, e uma porção do céu, o Espírito. A junção desses elementos criados por Deus nos tornam alma vivente. Quando o nosso tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, se desfaz, à semelhança do tabernáculo que era uma tenda móvel no deserto e que era provisório, não permanente, ou seja, quando o homem morre, o que é da terra retorna à terra e o que é do céu retorna a Deus, como está testificado em Eclesiastes 12, verso 7. É assim que a Escritura nos ensina. E o que isto quer dizer? Por que em muitos momentos o Senhor chamou a este estado sono, como no caso da filha de um dos príncipes da sinagoga em Lucas 8:52, ou no caso de Lázaro em João 11, verso 11? Por quê? Porque na verdade, como está escrito em Lucas 20:38, para Deus todos vivem. E por que para Ele todos vivem? Tanto os reconhecidamente vivos quanto os reconhecidamente mortos que desceram à sepultura. Porque tudo que existe, existe em Deus, existe nele. De maneira que no relato da transfiguração estava ali o próprio Deus. Ali não era Cristo invocando o espírito de Elias e o espírito de Moisés. Moisés e Elias existem nele, em Deus, assim como todos nós. De maneira que ali não houve nenhuma invocação, que aliás é condenado por Deus invocarmos os mortos. Vamos ver isso? Deuteronômio 18, versos 10 ao 13 diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, diz respeito aos sacrifícios pagãos, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Uma coisa precisamos entender. Embora estamos em Cristo e não mais debaixo da lei, a lei permanece para sempre como testemunho de condenação para nós e de perfeição para Cristo que a cumpriu toda. Mas quanto a nós, percebamos uma coisa. Toda vez que a Escritura trata do caráter de Deus, haja lei ou não explícita, ela vale também para o nosso entendimento e postura diante do Senhor, pois Ele não muda, está certo? Então vamos compreender que Deus abomina tais coisas e continua abominando porque Ele não muda. E sem falar que entre nós e os mortos há um grande abismo que nos impossibilita de nos comunicar com eles e vice-versa. Abismo este que não pode ser transposto a não ser por Deus. E quando tentamos fazer isto, nós estamos na verdade nos comunicando com espíritos que têm livre acesso entre a terra e regiões celestiais. E agora vou parafrasear Shakespeare, que disse: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Satanás, por exemplo, não está preso, como alguns dizem. Ele ministra de uma camada celestial, sendo chamado príncipe das potestades do ar, conforme testifica Efésios 2, verso 2. Quando Deus fez aquela reunião citada no livro de Jó, ele se apresentou entre os príncipes celestiais, porque o homem entregou de bandeja seu principado sobre a terra, que será resgatado pelo último Adão, a saber, Yeshua o Mashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, homem e também Deus. Portanto, quando alguém conversa com espíritos, não são com os espíritos dos falecidos que eles conversam, mas com dissimuladores espirituais que não têm parte com o Senhor e que enganam e se passam por seus familiares. Quem sabe não os acompanhou durante toda a vida sabendo de segredos e acontecimentos, quem sabe até induzidos por eles mesmos, e que espantam e impressionam a muitos. Então falávamos que ali não era uma invocação do espírito de Elias e Moisés, mas uma manifestação genuína que vinha de Deus.
E mediante o que Pedro falou antes de terminar de falar, disse o pai: Este é o meu amado filho em quem me comprazo, a ele ouvi. O que o pai estava dizendo acerca do filho tinha duas testemunhas, Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, que intrinsecamente estava sendo dito: toda a lei e as profecias estão cumpridas nele. E haviam ali também 3 testemunhas que veriam e ouviriam, e mais tarde relatariam, testificando a nós este ocorrido. Entendido isto, o segundo texto que quero trazer para a elucidação dos irmãos é Deuteronômio 17, verso 6, onde está dito: Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Ao longo da Escritura nós vamos ver que mediante esta instrução da lei, os apóstolos entenderam que somente diante de 2 ou 3 testemunhas algumas coisas poderiam acontecer, como por exemplo em 1 Timóteo 5,19 que está dito: Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Também em Hebreus 10, 26 ao 28 que diz: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Também o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios 13, verso 1, É esta a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. E por aí vai, mas quero ressaltar o ponto da lei que está dito em Deuteronômio 17, verso 6. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Isto responde porque no contexto final estão as 2 testemunhas prefiguradas em Moisés e Elias sobre as 2 casas de Israel, nos conduzindo ao entendimento de que sobre elas estão tudo o que Cristo é, inclusive a lei e os profetas estão nelas prefigurados. E haverá um juízo sobre o iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás e a grande Babilônia, povos corrompidos e adeptos do sistema da besta. Mas não poderia haver juízo sem testemunhas. Veja como a misericórdia do Senhor é elevada demais. Mesmo sobre os que praticam a iniquidade, o Senhor testemunha a verdade e a vida, para que ninguém seja condenado sem antes ter oportunidade de arrependimento por meio da verdade testemunhada. Quero concluir lendo o texto de Jeremias capítulo 30, versos 8 ao 11, que está dito: Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre teu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirá deles os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Espero ter contribuído aos irmãos no estudo sobre as 2 testemunhas, e você que acompanha aqui o canal Evangelho e eu, quero convidá-los a acompanhar os estudos nos canais dos irmãos. O link vou deixar na descrição. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.